Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe continua aqui na Expo Direto Cotrijal 2025, acompanhando as principais novidades para o agronegócio nesse ano, portanto aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre milho e inclusive sobre densidade de plantas no campo e como isso nem sempre muitas plantas podem ser benéficas para você, produtor rural. Mas vamos chamar quem entende para a conversa, é o João Paulo Auric, que é líder digital de milho da Bayer. João Paulo, seja muito bem-vindo. Oi, Letícia. Muito obrigado. Obrigado, Notícias Agrícolas, por estar aqui na Bayer conversando conosco. E é isso. A gente está aqui na Expo Direto trazendo um pouco do que nós, como digital na Bayer, a gente consegue contribuir para o produtor pensando que em otimizar insumo, trazer melhores produtividades de milho, assim como a gente adequar cada híbrido de milho que ele vai plantar dentro do seu ambiente de produção e na população correta. Para isso, né, a gente utiliza muitos dados que vêm da pesquisa da Bayer, que vêm de plataformas digitais que a gente tem, assim como o FieldView, que nos auxilia e traz proporciona para o produtor a gente levar esse posicionamento mais adequado, refinado e naquele sinônimo que nem sempre mais semente, mais planta é sinônimo de produtividade. Como que a gente adequa para cada região e para cada situação. Então, parando nessa sua frase que você falou, que eu achei muito boa, nem sempre muita semente e muito fertilizante, muito insumo ali colocado no solo é sinônimo de produtividade. Eu queria entender o porquê, então. Como é que funciona para cada milho, para cada híbrido de milho? Existe uma densidade de plantas, uma densidade de sementes colocada no solo diferente? E como que isso feito de forma errada pode prejudicar o produtor ao invés de ajudar? Perfeito. Até um tempo atrás a gente trabalhava assim, numa densidade de semeadura e era sinônimo de mais planta, mais adubo, mais produtividade. Tá? Mas com o passar do tempo, com a pesquisa e com o avanço da genética, de germoplasma, de híbridos, dentro da Bayer a gente começou a trabalhar em curvas de respostas frente à população. Porque a gente começou a perceber que nós estávamos perdendo o potencial produtivo de alguns materiais híbridos que a gente trazia a campo pelo excesso de população. E aí o que aconteceu? A nossa pesquisa se movimentou, a gente fez esses ajustes, contamos com o apoio da agricultura digital dessa pesquisa para a gente poder otimizar o uso desse recurso e regionalizar por cada região. E assim hoje, quando você vem comprar um híbrido da Bayer e senta, conversa com um representante, com um canal de distribuição, a gente através de agricultura digital, através das nossas plataformas, a gente consegue posicionar de uma forma específica para aquela região, qual o melhor híbrido e qual a melhor população para aquela situação e para aquele ambiente de produção. Aí que está um pouco do que a gente fala da própria agricultura digital. Como que dados consegue a gente regionalizar e personalizar a forma como a gente vai posicionar o manejo do produtor quando a gente fala em semente de híbridos e milho. Só antes da gente avançar para essa questão da agricultura digital, quando a gente pensa nessa situação, então, de colocar muita semente no solo, nesse pensamento, então, de que vai render muito milho, que vai ter muita produtividade, qual é o problema que acontece? Uma planta sufoca a outra? Na prática, o que você vê no campo? Exatamente. Cada lugar, vocês viram que eu comentei muito de ambiente de produção. Cada pedaço, cada talhão, a gente tem um ambiente de produção, onde ali a gente vai poder estabelecer uma quantidade limite de planta, que é onde ela vai conseguir se desenvolver, se sentir bem para ela produzir o máximo, expressar o máximo potencial produtivo. E quando a gente acaba adensando muito a população acima do que aquele talhão permite, a planta acaba havendo competição, a gente tem as chamadas chupetas no milho, que o milho acaba não fechando toda a espiga. Pode ser que ocorra quebradura também do como do milho, então entre uma série de outros fatores. Então é por isso que o nosso compromisso não é apenas em trazer a genética, o germoplasma, a biotecnologia como a Bayer é conhecida, mas como que a gente posiciona melhor, tá? Para que não aconteça esse tipo de problema e evite, né, com que a gente tenha dores de cabeça aí junto para frente com o produtor. E aí que eu quero saber como é que entra a agricultura digital nisso tudo, que o produtor ele pode ter uma noção ali e ser ensinado, olha, para esse híbrido são tantas sementes por hectare, ponto, parágrafo novo ali na história dele. Mas como é que se insere a digitalização na agricultura, a agricultura de precisão nesse sentido? Vamos lá, vamos trazer para o nosso caso aqui do Valor. Como que a gente traduz a agricultura digital? A gente é uma empresa de pesquisa, onde a gente tem muitos dados. Tá? Com o apoio desses dados e com informações provenientes das plataformas que nós temos digitais, a gente consegue unir todas essas informações, estabelecer curvas de resposta, por exemplo, para cada híbrido, e com inteligência artificial, com o posicionamento de cada talhão do produtor, o próprio IA, a própria inteligência artificial, o algoritmo, nos trazer essa recomendação personalizada. E aí que está o ponto da agricultura digital, é como que a gente consegue
trazer esse emaranhado de soluções, colocar a máquina para trabalhar a nosso favor, para trazer uma solução de forma simples. Que muitas vezes, quando nós tínhamos que ir na ponta da caneta e na ponta do lápis, nós levávamos muito tempo. E hoje a gente tem uma solução mais rápida, mais precisa, obviamente. Quando a gente trabalha com dado, quanto mais dado fidedigno, mais correto ele for, melhor vai ser a nossa recomendação. Então, isso é agricultura digital, isso é agricultura de precisão, é trabalhar de forma localizada, com dados, né, para a gente trazer essa personalização para o nosso cliente. E como que o Bayer Valora, então, já que você citou isso, ele é voltado especialmente para o milho? Como que funciona? Como que o produtor pode acessar? Quero que você traga essa informação para a nossa audiência, por Vamos gentileza. lá. Então, produtor, você que é nosso cliente Bayer, que adquire semente da nossa marca Agroeste, Agroceres e Decalb, pode entrar em contato com algum representante nosso, com algum canal de distribuição que entrega essa semente para vocês, solicitar a participação do Bayer Valora para que a gente possa mostrar para vocês como que a inteligência artificial pode nos ajudar a posicionar. E aqui você pode sim estar trabalhando numa população ideal, numa média ideal, mas como que a gente aloca ela em diferentes ambientes de produção, colocando menos semente onde é necessário colocar e mais onde a gente pode explorar mais potencial produtivo. É isso que a gente faz o Bayer Valora, e hoje a gente tem uma equipe 100% capacitada que nos representa tanto a distribuição como os nossos representantes para estar levando ter esse extensionismo com vocês. Então, se podem procurar nas nossas redes sociais, enfim, a gente costuma divulgar vários trabalhos de produtores que apostaram. A gente está aí no 3º ano, falando aqui nível do Rio Grande do Sul, com excelentes resultados quando a gente compara o manejo tradicional do produtor, falando em população de semente, versus a nossa recomendação. Então isso nos dá gás para mostrar que a gente está no caminho certo, com dados, com apoio, com esse extensionismo, a gente consegue levar a solução para o produtor, fazendo ele produzir mais usando aquilo que ele já tem e não gastando a mais. Esse é o nosso propósito. Ou seja, isso também ajuda a diminuir o impacto no bolso do produtor. Se ele Opa. gasta menos com semente e ele tem uma produtividade melhor. É como que a gente traz aquele famoso ROI positivo para dentro de casa, né? Como que a gente posiciona, garante que aquela semente que ele já havia adquirido, ela é distribuída de uma forma mais específica. E isso, sob a cultura do milho, ele é um fator chave, né? Que a gente trabalha com poucas plantas por metro. Aqui a gente trabalha de 2,5 até 4, dependendo do híbrido. Então tu tem aí uma planta e meia para fazer diferença no potencial produtivo. Então ela tem que ser bem estudada e bem localizada. É isso, é a tecnologia a serviço do produtor rural para ter uma melhor produtividade e conseguir, claro, né, ter ali os melhores resultados, inclusive com os insumos aplicados. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.